Essa herança foi deixada por nossos avós, hoje cultivada por nós, pra compor uma história Maranhão. 10 de agosto, Dia Estadual da Literatura Maranhense. As datas, desde a Idade Média, são símbolos de celebração. Comemoravam-se os dias santos com grande pompa, sejam nas missas em novenas, procissões ou em outras celebrações. Era um dia muito festivo, com direito a feriado e tudo mais. A partir do século XVI, o culto aos santos continuou em todas as cidades católicas, com toda a força que vinha desde a Idade Média. No século XIX, acrescentou-se às datas religiosas os dias da independência. O 7 de setembro passou a ser comemorado em quase todas as províncias brasileiras logo nos anos de 1820. Gonçalves de Magalhães, em seu livro Suspiros Poéticos e Saudades, de 1836, dedica um poema à independência do Brasil. Na Bahia, a data é o 2 de julho, dia em que os baianos expulsaram as tropas portuguesas, contrárias à independência da colônia. No Rio Grande do Sul, a data de celebração é o 20 de setembro, marco da Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha. No Maranhão, o dia de independência é o 28 de julho. No século XX, outras datas entraram para o calendário festivo, sobretudo para alavancar as vendas no comércio, como o Dia das Mães, o Dia dos Pais, o Dia dos Namorados, o Dia das Crianças. Outras, como o Dia do Soldado, o Dia do Professor, também devem ser mencionadas. A partir dos anos 80, nas escolas, atentou-se também para outras datas, como o Dia do Livro, o Dia da Poesia, entre outras. Neste século XXI, precisamos, no Maranhão, redescobrir o nosso maior patrimônio, a nossa cultura, seja ela popular ou erudita. Nossos antigos professores já nos diziam: ninguém ama o que não conhece. É preciso conhecer para poder amar. Dessa forma, a literatura maranhense, enquanto patrimônio cultural de todos os brasileiros, merece, da parte da sociedade e do poder público, uma atenção tão especial quanto a cultura popular. Precisamos inserir nas escolas maranhenses, sejam do ensino médio ou do ensino fundamental, o debate sobre a nossa cultura, sobre a nossa história, sobre a nossa formação social. É um dever de todos nós permitir que nossos jovens conheçam a nossa cultura. Dessa forma, uma maneira de valorizar a cultura literária é celebrar, numa data especial, o Dia Estadual da Literatura Maranhense. E que dia seria esse? Uma data muito importante, o 10 de agosto. O 10 de agosto é um dia simbólico para todos os maranhenses que amam a sua literatura, por várias razões, mas duas em especial. Primeiro, foi na manhã de 10 de agosto de 1823 que nasceu em Caxias o maior poeta do século XIX, Antônio Gonçalves Dias, o autor de Primeiros Cantos. Com a canção do exílio, deu a todos os brasileiros uma identidade cultural. A literatura brasileira, segundo Antônio Cândido, passa a ter um caráter nacional a partir dos românticos. Entre eles tem destaque o poeta Justin Biras. Segundo, foi na noite de 10 de agosto de 1908 que 12 intelectuais fundaram a mais antiga instituição literária do Maranhão, a Academia Maranhense de Letras. Liderada por Antônio Lobo, os seguintes imortais tomaram posse nas 12 primeiras cadeiras da AML: Barbosa de Godóis, Domingos Barbosa, Antônio da Costa Gomes, Justo Jansen, Fran Pacheco, Luso Torres, Alfredo de Assis, Vieira da Silva, Inácio Xavier de Carvalho, Astolfo Marques, José Ribeiro do Amaral e Clodomir Cardoso. Poderíamos ainda citar a Academia Ludovicense de Letras, intitulada Casa de Maria Firmina dos Reis, a nossa primeira romancista, fundada em 10 de agosto de 2013. Por fim, precisamos de uma política não só acadêmica, mas, sobretudo, governamental, tanto do governo estadual como das prefeituras municipais, para que possamos valorizar ainda mais nossa literatura. É inconcebível que alunos de uma cidade como Codó passem 3 anos no ensino médio e sequer ouçam falar do seu conterrâneo Godofredo Viana, autor do romance Por Onde Deus Não Andou, ambientado nessa cidade.
Como disse Castro Alves em seu poema O Livro e a América, bendito que semeia livros, livros à mão cheia e manda o povo pensar. A literatura precisa chegar a todos os cantos do Estado, seja através de concursos literários promovidos pelos órgãos institucionais, seja nas salas de aula, com professores e alunos lendo e discutindo os nossos autores. A literatura maranhense é um dos nossos maiores patrimônios culturais, mas cabe à sociedade, às universidades e aos governos valorizar e torná-la viva, para que continue dando muito orgulho não só ao Maranhão, mas a todo o Brasil. E criando uma data para celebrar a cultura literária, dando o devido valor à grande arte de Odorico Mendes, de Trajano Galvão de Carvalho, de Arthur Azevedo, de Aloysio Azevedo, de Graça Aranha, de Humberto de Campos, de Viriato Correia, de Josué Montello, de Ferreira Goulart, de Nauro Machado, para citar apenas alguns dos nomes de nossa literatura. Que todos os dias do ano nossa cultura seja celebrada, mas que no 10 de agosto ela se torne rainha, como disse o poeta Casimiro de Abreu, referindo-se à sua terra, o Brasil. Todos cantam sua terra, também vou cantar a minha. Nas débeis cordas da lira, hei de fazê-la rainha.